Encontros com o futuro. Hoje com um convidado muito especial, Flávio Marques, gerente de marketing da Furukawa Electric Latam. Flávio, obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Estou muito honrado, muito feliz de estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Prazer é todo nosso. Quem aqui comigo na bancada, a professora Silvia Massaini, professora de finanças da SPM São Paulo, e Matthew Schurtz, diretor do World Observatory. Flávio, Encontros com o Futuro é uma iniciativa da SPM, do World Observatory e da Prime, que é o braço da ONU de Universidades de Negócio no Brasil e no mundo. Conta pra gente dessa empresa centenária, Furukawa, como é que ela está aqui no Brasil, áreas de atuação, produtos e serviços. Dá um big picture pra gente. Vamos lá. Brasil, 50 anos, né? É subsidiária de uma empresa japonesa, uma subsidiária total de uma empresa japonesa que vai fazer 140 anos já. Começou com mina de cobre, é uma empresa centenária de um grupo muito grande, né? Que trabalha na área automotiva, metais especiais, produtos especiais, e uma das divisões é a divisão de comunicação, a qual nós fazemos parte. A Furukawa Electric, ela iniciou no Brasil em 74, adquirindo uma fábrica de cabo de alumínio, né, que tinha fornecimento para Itaipu. Então começou em 74 já observando a expansão do Brasil aqui na América do Sul como um foco importante. Em 77 ela abriu uma fábrica de cabos de comunicações, de telecomunicações, que também tinha uma expansão muito grande naquele momento, né, em 77. 77 em Curitiba. Então 74 adquiriu em Lorena essa fábrica. Em 77 começou a operação em Curitiba, né? E de lá para cá veio crescendo e sendo a Furukawa, transformou-se na Furukawa Electric Latam, tendo fábricas na Argentina, teve na Colômbia, no México, outras fábricas aqui no Brasil, crescendo o portfólio, crescendo a região de atuação e, principalmente, hoje, uma das características interessantes é que nós estamos, entre aspas, nós estamos exportando o jeito que nós transformamos a Furukawa aqui durante esses anos, uma das coisas mais importantes que tem. O mercado de comunicações ele não para de crescer porque a gente não para de transformar as comunicações, não para de crescer em comunicações, não para de depender das comunicações. Então, um mercado que não para de crescer tem altos e baixos, né? Nesse momento nós estamos passando por um momento muito desafiador, assim como passamos por outros, mas é uma empresa que fez 50 anos, justamente eu falei 50 anos, agora no dia 8 de junho nós completamos 50 anos no Brasil, dessa entrada de 74, e é uma empresa que tem da ordem de 2.000 e poucos funcionários, muito orgulhosos de trabalhar lá, muito felizes de trabalhar lá. Que legal. E Flávio, você comentou que o Brasil exportou para a matriz e para outras o jeito de produzir aqui. O que a gente inovou? A Furukawa Electric japonesa, né, e que tem fábricas em várias áreas do mundo, muitas na Ásia, é uma empresa industrial de alta qualidade e alta produtividade, né? É muito tradicional isso. Então, trabalhar com alta produtividade e alta qualidade. O desafio num lugar como a América do Sul, principalmente, né, a Latinoamérica, o desafio aqui nós somos muito desafiados por mudanças econômicas, políticas, e a questão de adaptação não é absolutamente necessária, ela não é algo que você tem que fazer por um capricho, ela é necessária para você continuar nos negócios. E nós, nesses 50 anos, nós estamos acrescentando valor às nossas soluções, acrescentando valor. Então, o que a gente começou como cabo de alumínio, ou cabo de comunicações, ou cabo de fibras óticas, que é o centro da nossa tecnologia, nós acrescentamos valor através de ou mais produtos ou de uma cadeia de canais que fazem isso, que inclui treinamento, passando por software e serviços, de alguma maneira. Serviços. Porque os serviços, Pedro, o serviço é uma coisa que às vezes ele é vendido, eu vendi um serviço, mas o serviço às vezes a gente não percebe, ele está permeando a sua oferta e sem ele você não é capaz de acrescentar valor. Se acrescenta valor através de serviços. Então, os serviços que as empresas têm de pré-venda, por exemplo, ou de projeto, ou de consultoria para ver qual produto aplicar, por exemplo, ou até de inspeção posterior, ou de ter canais que tenham estoque, ter treinamento para fazer, tudo isso são serviços que às vezes as pessoas não veem porque eventualmente não são cobrados. Eles acrescem, de fato, o valor. E esse formato de fazer, que traz muito mais rentabilidade para a empresa, que resolve os problemas efetivamente dos clientes, é o que chamou a atenção
e que nós estamos exportando para outras subsidiárias. Nós já fomos 2 vezes eleita a melhor subsidiária do mundo da Furukawa Electric. E isso por conta do nosso acréscimo de valor, por essa necessidade de sobrevivência que vem via acréscimo de valor. Então é isso que a gente exporta, digamos assim, mais. E pensando em competições externas, nessa complexidade mundial e com outros players aí de mercado que também são fortes nessa questão de cabos, o que você vê em termos de competitivos, né? E que talvez a gente aqui, né, Brasil, possa contribuir com essa competitividade? Bom, a competitividade, quando se fala de produto isoladamente, ela está cada vez mais difícil. Nós temos plataformas de produção cuja produtividade é tão alta, cujo volume é tão alto, que fica difícil produto com produto comparar. Então, as questões logísticas, hoje em dia, também elas foram otimizadas, sofreu bastante com a pandemia, mas o cenário é de cada vez mais competição por plataformas que trabalham com volume, então o produto isoladamente, né? Bom, nós gostamos de nos colocar como uma empresa que tem tecnologia global, tecnologia de nível mundial, com atendimento e suporte local. Isso significa, para dizer, ou de fibra ótica, ou de sistemas de comunicação ótica, como a gente gosta de dizer, eles têm uma base parecida no mundo inteiro. Só que como ele é adaptado a cada região, como ele é adaptado para cada necessidade de mercado, é a chave das coisas. Então, o cenário competitivo de produto é cada vez mais difícil. Talvez China é o maior competidor, a China transformou-se numa plataforma de competitividade muito, muito agressiva, né? A gente sabe, né? Se a gente for comparar preço diretamente com as plataformas, elas produzem com um nível muito grande, e também tem algumas distorções que acabam causando uma dificuldade de competição mesmo. Mas quando você acrescenta valor localmente via treinamento, produtos, especificação, soluções mais completas, de fato quando você consegue se colocar numa posição diferente. E essa é uma necessidade que ela é perene. Você não tem como você não melhorar, avançar, sem que você faça isso contando com essa competição global. O Flávio, quem compra cabo de fibra óptica? Olha, o cabo de fibra óptica, quando foi lançado, era uma coisa restrita, né? As comunicações elas vão avançando, e essa foi um salto muito grande quando a fibra óptica veio. Então, quem começou a comprar são as grandes operadoras, né? Grandes operadoras, aquelas que começaram a interligar cidades. Hoje, há muito tempo a gente tem cabos oceânicos, né? Que interligam os continentes, etc. E são óticas? Óticas. Sim. São óticos. Então, assim, hoje muito mais sofisticado do que era um oceânico antes. Mas a fibra ótica ela se popularizou demais. Então, as operadoras são as que mais compram. Teve o fenômeno dos ISPs aqui no Brasil, nós chegamos a ter... Eu não sei o que é isso, você tem que explicar para mim. ISP é de Internet Service Providers. São os pequenos provedores de internet que, depois que regulamentou isso, apareceu um monte. Eles são compradores. Hoje, há alguns anos, a gente tem fibra ótica chegando na nossa casa. Né? A gente tem fibra ótica chegando na nossa casa. E essa fibra ótica está extremamente barata hoje. Está extremamente barata. Então, operadoras, os ISPs, que eles provêm a internet para todo mundo. Hoje nós já temos um produto, a gente tem um produto que ele é uma fibra, ele chama-se Invisilight, inclusive. A gente consegue colocar em casa e colar na parede e pintar por cima, ela fica invisível mesmo. Então até uma pessoa hoje, um cara que gosta de fazer suas próprias coisas, pode pegar isso e colocar em cada quarto uma fibra ótica chegando. Então é até aí que a gente consegue chegar com fibra. Por que eu faria isso? Para melhorar a performance da rede da sua casa. Então, vamos dar alguns exemplos. Tem muita gente que trabalha em casa hoje e depende de uma conexão estável para fazer videoconferências. Ou os gamers. Tem os gamers que precisam de altíssima largura de banda, baixíssima latência, são extremamente exigentes. Conhecem do serviço. Conhecem do serviço. Eu mesmo tenho meus filhos falando de
de ping, eles olham, falam alguma coisa, falam de ping, falam de atraso, falam de delay, falam de alguma coisa que assim, eles estão falando isso de maneira natural. Então, eles jogam. Eles jogam muito, jogam muito. Lá em casa não podemos ficar sem fibra, definitivamente não podemos ficar sem fibra. Mas isso se estende também a data centers, por exemplo, que precisam de essa geração agora, o que se fala só em AI, por exemplo, as comunicações óticas são chave para trabalhar tanto a performance do AI, como resolver o grande problema de AI, que é o consumo de energia. Então, é até aí que chega a fibra. Né? Porque a fibra ajuda a diminuir o uso de energia? As comunicações óticas, se forem comparar com comunicações tradicionais, metálicas, feitas por cabos metálicos, elas já consomem menos energia. Elas já são mais eficientes naturalmente. O que está acontecendo hoje é que nós estamos levando a fibra cada vez mais próximo do núcleo, do centro dos equipamentos. Os equipamentos que funcionam com chips baseados em silício, por exemplo, eles já estão, a porta deles já está começando a ser ótica. Então nós estamos começando. Por quê? Porque o cobre, naturalmente, ele dissipa a energia. Naturalmente, é do cobre fazer isso. A fibra, não. A fibra, ela transmite luz. Então, ela está cada vez chegando mais perto do núcleo. Até que a gente tem um chip fotônico. Imagina um chip que ele seja totalmente por luz, não use mais eletricidade. Então, é aí que contribui. E pensando nessa Mas isso existe já? Esse chip? Não. O chip fotônico sai em pesquisa. Ele está junto com o chip quântico ou com os computadores quânticos. Você precisa de muita coisa para fazer ele funcionar. Mas nós entendemos que há futuro para isso. Né? Há futuro para isso. Claro. E pensando em tecnologia justamente de produto, que né, a gente sabe que a fibra, não sei se mudou, mas antigamente era um negócio muito delicado, né? Dobrou o fio ali, né? A gente tem um problema ali de conseguir. A gente já tem, né, tecnologias que já permitam um pouco mais de durabilidade nesse sentido? Ainda permanece um pouco dessa fama. Você vê o quanto que está popular, o quanto que o pessoal está instalando na rua. A fibra, ela está colocada dentro de um cabo, né? Então o cabo já dá bastante proteção. Mas a fibra em si hoje, você pode enrolar num lápis. Você pode dar um nó nela praticamente, né? Apesar dela ser de vidro, ou o principal produto dela de construção ser vidro, nós conseguimos usar quimicamente, né? Isso é uma questão muito super química, fazer com que ela tenha uma resistência suficiente hoje muitas vezes melhor do que era quando lançou. Tá? Flávio, a questão de economia circular, como é que a Furukawa tem olhado a questão do lixo eletrônico e se tem alguma política alinhada ao recolhimento desse tipo de material? Olha, nós somos muito orgulhosos de ter um primeiro programa na área de telecomunicações que fez 15 anos, chamado Green IT. Há 15 anos nós recolhemos das obras, dos retrofits, daquelas reformas, tudo que é cabo de cobre, nós recolhemos. Lá na nossa fábrica mesmo, nós separamos o cobre do plástico e nós damos destino para eles serem reutilizados. O cobre pode ser usado de novo. Nós não podemos mais garantir a pureza do cobre, né? Então não dá para reutilizar na nossa indústria, que depende muito da pureza do cobre, da composição química do cobre. Mas para fazer acessórios de panela, para fazer barras de aterramento, pode-se usar muito cobre. O plástico, então, é uma preocupação nossa desde para fazer isso, porque esse plástico que se a gente tira da capa do cabo, ele vai virar uma tampa de caneta, ele vai virar uma bolsa, uma coisa assim. Mas nós também trabalhamos, por exemplo, para reduzir o tamanho dos cabos e eles consumirem menos plástico para serem construídos. Nós, dentro da nossa fábrica, nós reutilizamos o que é possível de plástico. Plástico, por exemplo, é uma preocupação muito grande nossa, né? E isso tornou-se um dia a dia. Quer dizer, além disso, nós fizemos o primeiro cabo mundialmente, isso é reconhecido mundialmente, um cabo que a capa é feita de etanol da cana-de-açúcar. Então, naturalmente, ela já captura carbono desde o plantio até a utilização. Já está dando escala nessa produção desse cabo? Sim, nós temos uma linha de cabo que é uma linha de cabo eletrônico que a gente chama cabo de internet, aquele cabo que a gente liga direto no computador. Cabo de rede, assim, um cabo de rede que grandes data centers estão usando esse. Nós temos uma linha que só sai com essa capa, ela só anda com essa capa. Que interessante. É interessante isso. Porque, qual é o motivo de que o povo compra porque é mais sustentável mesmo? Ou nem sabe que está comprando? É um apelo muito forte de sustentabilidade. As empresas que são clientes nossos são grandes data centers, grandes operadoras, que elas ganham muitos pontos, né? Digamos assim, no seu...
Porque hoje tem a contabilidade financeira e tem a contabilidade de ESG, né? Fazendo isso, nós damos muitos pontos para essas empresas, né? Então, elas naturalmente procuram a gente. Sim. Claro, existe uma conscientização enorme com relação a isso, né? Então, eu costumo dizer do plástico e de energia, porque a gente faz isso provendo para o cliente isso, mas internamente nós também fazemos. Nós temos fábricas tocadas que 75% é energia solar. A gente tem fábricas iluminadas naturalmente, né? Então, a gente tem isso lá dentro, nós também cuidamos. Então, isso é um dia a dia da Furukawa. Então, há 15 anos que a gente tem esse programa. Para vocês terem uma ideia do nosso envolvimento com isso, essa fábrica de 77, ela foi projetada lá no Japão. Compramos o terreno lá em Curitiba, ela foi projetada lá no Japão. Projetou-se a fábrica. Quando se colocou o desenho da fábrica no terreno, foram localizadas naquele lugar algumas araucárias, várias araucárias. O Japão tomou a decisão de deslocar a fábrica dezenas de metros. E essas árvores estão lá até hoje. Ah, que lindo. Então isso é uma questão que a gente... Cultural, é cultural, é bastante cultural. É bastante cultural. Não, você primeiro. Pegando nessa questão cultural, né, quando a gente vê uma empresa japonesa, né, há tantos anos ali, vindo para o Brasil, essa diferença cultural e o impacto disso, como que vocês absorvem? O que é possível? O que assim, tem de mais, talvez, significativo dessa cultura japonesa na gestão dos negócios colocadas aqui na subsidiária? Olha, eu posso dizer, desses 50 anos, eu conheço a Furukawa há 30, mais ou menos, tá? É uma mescla muito interessante. O Brasil facilita as coisas porque a gente tem uma comunidade japonesa muito grande. Sim, isso já facilita muito reconhecer como o japonês trabalha. Você honrar os seus compromissos, trabalhar de acordo com as regras locais, né? E principalmente o sentido de comunidade, que o japonês ele tem um sentido de comunidade muito grande. Você serve a comunidade e é servido pela comunidade, não importa onde você mora, onde você trabalha, onde você vive. Isso é muito forte lá dentro. Então, fazer todas as coisas certas, fazer todas as coisas pensando nos outros e tudo mais. Isso é o dia a dia. Para a gente é muito fácil, é muito comum desses 50 anos trabalhando assim. E com isso, mas com isso, esse formato de acrescentar valor, procurar ir além do que você pode oferecer, procurar resolver os problemas de outra maneira, é uma coisa muito brasileira. Sem dar volta em nada, sem usar de qualquer subterfúgio, mas aquela vontade, aquela iniciativa de resolver o problema de maneira maior é o que, digamos assim, o Brasil, digamos assim, contribuiu mais. Então dá tudo muito certo. A alta gestão da empresa, ela tem um japonês do Japão hoje só, e a alta administração da empresa, e muita gente que está há quase 50 anos, ou que está há um bom tempo lá. E tudo isso deu muito certo, mas também graças ao que a gente já conhece do Japão, que a gente já tem de trabalho com o Japão, digamos assim, naturalmente cultural. Flávio, falando um pouco de marketing, vocês estão mais focados no B2B ou tem um pouco de B2C? E como é que vocês comunicam? Quais são os canais que vocês usam? Olha, na minha área, hoje, o digital, acho que com uma boa parte da empresa é o maior, né? O digital é o maior. Nós somos uma empresa nós somos totalmente business to business. O que nós fizemos recentemente é nos aproximar um pouquinho mais do consumer, mas ainda indiretamente. Nós não falamos direto com o consumer. Muita gente conhece a nossa marca. Mas a gente tem linhas de produto, o Soho Plus, por exemplo, é uma linha nossa que ela está lá na revenda. É para aquele cara que instala CFTV, aquele profissional que faz instalações mais simples e tudo mais, e está lá na revenda, que é esse de dia a dia. Inclusive nós aprendemos bastante, porque a revenda, trabalhar na revenda exige que você constantemente potencialize, que você incentive constantemente. Nós aprendemos muito só de chegar um pouco mais. Os ISPs também são um exemplo do que a gente chega um pouco mais, mas nós somos predominantemente business to business. Nós temos os mesmos desafios de outras grandes empresas. Como trabalhar os leads, como amadurecer os leads no seu tamanho e trabalhar com vendas a conversão disso, né? Então, o digital, apesar de ser business to business, é bastante importante para a gente. Agora, o nosso cliente final também, nós entramos em contato, porque a gente tem uma cadeia, de distribuidor, integrador, instalador para instalar, para resolver o problema lá na frente, que são treinados por nós e tudo mais. Mas nós temos buscado falar diretamente com esse cliente para que ele também
busque a Demande, Furukawa né? por um reconhecimento da marca. Mas nós somos predominante, não, totalmente business to business, veio principalmente de operadoras, né? E esses dados que vocês pegam nessas pontas, nesses canais, principalmente digitais, você vê de alguma forma transformando o produto ou o serviço? Essa informação tem mexido com o core? Tem mexido. A diferença é que nós recebemos mais informações da nossa própria engenharia. A gente tem uma engenharia de campo muito atuante. É por isso que eu falei do acréscimo de valor. O acréscimo de valor está na engenharia, lá no campo, fazendo as coisas funcionar. Esses talvez, ou talvez não, seguramente são os que mais trazem informações para nós mudarmos produtos, adaptarmos produto, melhorar produto. Agora, nós, lá no marketing, nós temos um trabalho especificamente de ver como as pessoas estão respondendo, o que as pessoas estão falando de determinado produto. Isso está um pouco mais no ISP. Está um pouquinho mais nesse. Mas os canais digitais são absolutamente essenciais. Mas aqueles que mais contribuem de fato são a nossa engenharia de campo. O Flávio, encerrando aqui, como você vê o futuro? Você está bem posicionado, com bastante conhecimento numa área de vanguarda, né? De tecnologia. O que vem ali que a gente não conhece ainda? Bom, nós não apostamos na tecnologia ótica à toa, né? E ela vem se mostrando ainda a melhor forma de fazer isso. Então, primeiro, um olho muito forte em como a tecnologia ótica pode ajudar na questão de consumo de energia. Nós estamos trabalhando muito fortemente nisso. Então, fazer a fibra ótica chegar mais no centro dos equipamentos e substituindo o cobre. Então, isso é uma coisa que está em todos os nossos. Nós temos subsidiários que fazem lasers mais sofisticados, que trabalham para que isso aconteça. Trabalhando na tecnologia ótica também, nós temos também algumas fibras óticas novíssimas que a gente está contando. Então, uma delas é uma chamada Hollow Core. Hollow Core tem esse nome porque a fibra ela é oca no meio. A fibra normalmente é de sílica, né? De um vidro, mas ela só é oca no meio. O que faz ela ser melhor? A luz ela se propaga melhor, mais rapidamente no espaço aberto do que dentro de um vidro. Isso faz com que o sinal vá mais rápido e eu diminua o atraso de propagação, eu diminua o delay, eu diminua aquela latência. Mesmo na velocidade da luz? Nós chegamos... ainda não sabemos como colocar um vácuo absoluto ou uma simulação de espaço dentro de uma fibra, mas esse seria o ideal. Sim. Mas isso, por exemplo, é a nossa frente de desenvolvimento nesse momento. Então, a gente vai permitir que data centers hoje fiquem mais afastados, busquem fontes de energia e terrenos mais baratos, né? E mantenham a latência que a gente chama sob controle. É isso que ela, além de trabalhar também com fibras, que ela tem, ao invés de ela ter um núcleo, ela pode ter até 4 núcleos, ou mais do que isso. Então a gente faz de uma fibra que era um fio de cabelo, ao invés de ele transmitir por 1, ele vai transmitir por 4, fazendo com que cabos submarinos, por exemplo, sejam muito menores, muito mais compactos, e a gente tem uma interferência menor quando a gente faz isso. Então, a tecnologia ótica é o que a gente está trabalhando. Além disso, nós também estamos trabalhando com software, né? Às vezes até esquisito o pessoal falar Furukawa trabalhando com software, mas nós temos um sistema que ele monitora as redes. Ele faz com que as redes continuem funcionando. Ele notifica quando alguma coisa está errada. Ele antecipa as coisas, ajuda com o despacho de ordem de serviço. Então percebam como a tecnologia sozinha não vai resolver todos os problemas. A tecnologia com acréscimo de valor via serviços é o que a gente entende que vai continuar sendo a diferença. Flávio, genial, mas parece que você está no setor de engenharia. Parabéns pelo conhecimento, obrigado pela aula. Obrigado, Pedro, obrigado. Parabéns aos colaboradores pelos 50 anos. Obrigado. Nota 10. Em nome de toda a Furukawa, nós agradecemos muito o convite, estamos muito honrados. É mais que válido. Arigato. Tá obrigado. Obrigado. Obrigada.